Para que o papel se eu não enxergo? Quero meu óculos. Senão eu não enxergo. Boa noite, pessoal. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Então, começando. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É com muita alegria, muita emoção, né? Emoção já tomou conta quando eu cheguei já aqui na frente, já vi essa placa comemorativa, né, dos 80 anos, e o conjunto que vai se apresentar estava ensaiando, que para mim já era uma apresentação, já deu choro, já deu emoção ali. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né, e dizer que é um privilégio, né, para mim, é uma honra poder estar, nesse momento, né, presidindo uma casa que está completando 80 anos, né, 80 anos de muita trocas de afetos, muito estudo, muito movimento contra a corrente dentro desse estudo, né, e da divulgação da doutrina espírita. E eu vou fazer só mostrar alguns slides breves, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer, primeiro, a toda a diretoria dessa casa, né? Cavour, tu não vai fugir, não, já era para tu ter vindo aqui desde o começo, faz favor, ele está aqui comigo na presidência, desculpa essa gafe, esqueci. E eu queria pedir para toda a diretoria e todos os coordenadores das atividades levantarem aqui para o pessoal conhecer, e eu... Não sejam tímidos. Não sejam tímidos, não. Vamos fazer exercício com os joelhinhos. Isso mesmo, Márcia, é isso aí. Evaristo, pode levantar, você coordena a quarta-feira, a emissão energética. Ninguém foge, não teve ninguém que saiu. Isso, a infância. Então, a vocês, os salgados, cadê a turma dos salgados da quarta-feira? Então, a vocês todos, né, o meu muito obrigado, o nosso agradecimento, porque vocês capitaneiam o movimento. Obrigada, pode sentar. E também, assim, a todos os trabalhadores da casa, né, as pessoas que vêm para as atividades, para os cursos, os emissores energéticos. E então, assim, deixo aqui todo o meu apoio a vocês, apoio de abraço, de carinho, um abraço individual, né, e esse agradecimento de vocês estarem aqui, porque essa casa só é feita com carinho e com a presença de vocês. Eu também queria agradecer às pessoas que frequentam a casa, os que estão chegando, né, os que já estão há algum tempo, que não estão como trabalhadores, mas que frequentam, vêm nos cursos, participam, aos associados, né, com as contribuições financeiras, porque nós ainda não ganhamos na loteria para não precisar disso, mas a ajuda financeira, o apoio de vocês é fundamental para a manutenção da casa, né. A equipe de encarnados e desencarnados, né, dessa casa. Sempre tem uma comadre, sempre tem. Que também, né, estão aqui todos os desencarnados, que com certeza, né, a gente imagina que essa casa está aqui cheia hoje, com a presença desses amigos, né, muitos deles amigos que ajudaram, né, que construíram, na verdade, essa casa. Né, a maior parte dos que construíram, do que implantaram, eles já desencarnaram, né? E essas pessoas, elas foram fundamentais para que essa casa tivesse, que trabalhasse dessa forma que ela é hoje, né? De um espiritismo laico, livre pensador, né? Um espaço de encontros, um espaço de estudo e um espaço de acolhimento. Eu vou só, antes de apresentar, quer falar alguma coisa, Carlos? Ele hoje está tímido, ele está professor dos cursos, hoje ele está tímido, então é rápido.
eu não posso tirar 1 milímetro a coisa dos músicos, gente, ninguém viu. Tá. É só para quem tem muita gente nova aqui, para vocês conhecerem. Deixa eu ir para algum lugar que eu não atrapalho, peraí. Mas aí eles não vão ver. Só se eu sentar aqui. Então, aí, é só para vocês verem, tem algumas fotos muito interessantes. Ai, gente, espera aí, está faltando agradecer aqui também a presença de amigos de outras casas, de outros grupos, né? Do Centro Espírita Ângelo Prado, né? Presidência representada pelo Jailson, mas também tem aqui a Nelma, né? Da CEPA Brasil. Da CEPA Brasil, né? Que está aqui, Alcione, né? Ricardo. O Alexandre Cardia, representando o ICKS. E acho que, gente, espero... E a Simone representando a Ars, posso pôr você, Simone? Olha a honra, Simone. Tá? Eu acho que é isso. Se depois tiver mais alguma outra instituição, a gente vai lembrando e agradecendo, porque são parceiros, são amigos, são grupos nas quais a gente trabalha junto. Né? Então, só algumas pequenas memórias, tá? A gente não dá para pôr todas, porque 80 anos de memórias é muito tempo, né? Então, eu só pincelei algumas rapidinha. Põe aí, Ritinha, por favor. Então, aí, em 1944, é fundada este centro que tinha esse nome, Centro Beneficente Evangélico. É rapidinho mesmo, tá? Eu não vou citar, mas aqui só para vocês verem, né? A fundação foi na Rua Ceará, depois ela teve primeira sede, teve várias sedes provisórias, né? Aí pela cidade, até que chegasse nessa nossa casa hoje aqui nesse local. Tá? Foi um centro, né, iniciado, dirigido pela Mocidade Espírita, que é interessante essa diferença, né, de outras casas. Aí, tio Ivon, o Jaci e o Grijó. Tá? Então, assim, não dá para falar o nome de todos os presidentes, eu queria pôr, mas assim, essa é a nossa casinha, onde é a nossa sede atual, essa casinha, era essa primeira, depois passou por reformas. E em 62 foi aprovada a mudança do nome do Estatuto Social, então ele passa a se chamar Centro Espírita Allan Kardec, só em 62. Aí uma foto de grupo de estudo e mediunidade, tá vendo a turma aí que está estudando, já tinha naquela época, tá? O jeito de organizar e de funcionar, né, que teve muito a importância do Jaci Red, é o Jaci. Só a Cláudia que vai poder dizer quantos anos ele tinha nessa foto. Ele já foi novo. Provavelmente agora que desencarnou, se ele aparecer, vai estar com a idade. Então, tem aí, tá? Né? E volta só um pouquinho, Rita, por favor. E aí, assim, nós tínhamos a campanha Alta de Souza, que arrecadava mantimentos, aí a biblioteca, André Luiz, a tentativa de fusão em 1970 com o Lar Veneranda, o movimento de unificação na UMES, do Unimes, o DICESP, o jornal. Então, é uma casa que sempre teve ligada aos movimentos, né, de divulgação da doutrina. Aí, essa foi a segunda, né, começaram as grandes reformas, tivemos umas 3 grandes reformas e chegamos na nossa casinha hoje, tá? Que está sempre passando por reforminhas, mas, inclusive, tivemos uma última. Também passamos por modernizações aí, a turminha jovem nem deve saber o que é isso, né? Os slides, projetores, né? Retroprojetor, o nosso sino, nosso famoso sino, que não era enferrujado, agora tá, a gente precisa dar uma arrumadinha nele. E o nosso famoso... O nosso pesadelo, o famoso pesadelo dos palestrantes, para quem já frequenta essa casa há muito tempo, tinha um cachorro aqui do lado, aqui,
Tá. É que depois, quer ver? Depois ele desencarnou e a reencarnação foi para o outro lado, né? Ele reencarnou na outra casa, né? E então a nossa infância, olha como bombava, tá aí, cadê a Cíntia? Aí, Cíntia, já imaginou tu sozinha com todas essas crianças? Que delícia! A arte, porque aí tinha movimento de coral, poesia, né? E aí as reuniões também que aconteciam na nossa casa. Zé Rodrigues e o Egídio. Os passeios em Ribeirão Pires que a gente fazia e outros, né? Muitos rostos, muitas almas, uma grande família que é essa marca desse centro. E desde 1999, filiado à CEPA, na divulgação e no estudo desse espiritismo laico, humanista, kardecista, progressista e livre pensador. E aí, eu só vou terminar com isso aqui, que quem quiser depois ler essa frase, essa placa comemorativa aqui dos 50 anos, que eu acho que ela resume e ela é muito significativa para nós, né? No final, ela fala ali, né, de 5 décadas, agora 8 décadas, né? Mas eu vou ler porque eu acho que ela resume o espírito dessa casa. O SEAC tem a sua trajetória de vida pautada no estudo e na divulgação da doutrina espírita, fundada por Allan Kardec, e no progresso do pensamento espírita, um espaço aberto para o crescimento intelectual e moral dos seus participantes, procurando integrá-los ao conhecimento e à cultura, estabelecendo laços de solidariedade e fraternidade, na perspectiva de construir um mundo melhor. O nosso reconhecimento aos seus fundadores, dirigentes e participantes, inclusive os desencarnados, que em 8 décadas edificaram esta casa. Então é isso. Agora nós vamos partir para a segunda parte, que não tem emissão energética hoje, tá? Mas, olha, com certeza, gente, essa parte que virá agora Oi, gente, que emocionante, né? Difícil, né? Bom, enquanto eles vão... Será que eu esqueci de alguma coisa? Olha, aproveitar enquanto estão tirando aqui a... Não poderia deixar de agradecer a comissão organizadora dessa festa, tá? De hoje e de amanhã do baile, para quem estará indo, né? Então, em especial, um agradecimento para Márcia Rabani, Eliane Cobra, Jorge Pestana, e os apoiadores aí, que é Cavur, quem mais? Rita e a Vilma, e a Regina, né? Gratidão a vocês também pela força, tá? Olha, essas, pelo menos, principalmente 4 aqui, que eu não vou citar o nome, porque a comissão é grande, essa turma trabalhou, tá, gente? Parece pouco, mas trabalhou. E agora, vamos passar para a nossa quase última, porque a última é o parabéns e o bolo, tá? Eu vou chamar aqui, com muita alegria, o meu irmão, Ademar Arthur Quioro dos Reis, que vai conversar com a gente. A gente pediu para ele vir, né, eu já vou apresentá-lo, eu apresento sempre com meu irmão, não, ele não quer que apresente, nem que você é espírita desse pequenininho, e marido da Roseli, não quer? Essa parte ele sempre deixa. E avô da Dodó, agora esquece, agora ele só é avô da Dodó, da Dora. O Eduardo Valério, infelizmente, não pôde comparecer porque a sogra dele desencarnou. Então, ele já se prontificou, né, Márcia? Ele virá num próximo momento, mas não tinha como, né? Então, aí, meu irmão topou essa parada, né? Uma tarefa difícil, meio em cima da hora, mas ele é bom de improviso. E, então, eu nem sei do que ele vai falar.
ele vai falar, então, sobre o tema que estava proposto, então a gente não fugiu tanto. E ele vai fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial dessa casa, como muitos, né, a gente já fez várias homenagens, mas esse ano, nessa festa, a gente escolheu o querido tio Ivon, e ele vai... Vou falar tio Ivon porque ele... Bom, na homenagem ele vai falar por quê, né, da importância dessa pessoa tão maravilhosa, que nunca perdeu uma festa, né, desde a MEV nem da do centro, com certeza deve estar, se tiver em condição, aqui com a gente. Gente, uma boa noite a todos. É de improviso, mas é do fundo do coração, né? Nós perdemos recentemente dois queridos, muitos companheiros, né? Depois da Covid, nós tivemos muitas perdas, assim, muitos desencarnes e tudo, mas dois grandes espíritas, né, nos deixaram recentemente. Um deles no processo natural da vida, né, depois de uma longa existência, que é o nosso tio Ivon Regis, querido demais, e o outro, o Eugênio Lara, né, que nos deixou muito precocemente, uma pessoa muito importante, e que nós vamos... O Eugênio Lara desencarnou agora, com 61 anos de idade, muito jovem ainda, e nós vamos, inclusive, fazer uma atividade junto com o CPDOC, no dia 2 de novembro, coloquem na agenda de vocês, um sábado à tarde, nós vamos fazer uma reunião especial do CPDOC, da CEPA Brasil, aqui do Centro Espírita Allan Kardec, em homenagem ao Eugênio, resgatando um pouco a contribuição dele, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho do tio Ivon, né? O centro está fazendo 80 anos, e a Mocidade Espírita Estudante da Verdade, ela foi criada no Centro Espírita Manuel Gonçalves, fica aqui no Canal 1, 2 anos depois que o Centro Espírita, o Centro Beneficente Evangélico, como ele chamava, foi criado. Ele não era aqui, era na Ceará, a Sandra contou um pouco, que ele rodou um pouquinho, até comprar uma sede aqui na Rua Rio de Janeiro 15, e depois, já na década de 50, ter comprado a sede aqui, essa sede, e construído, inaugurado no início dos anos 60. Coincide mais ou menos com aquele período em que muda o status social, vira Centro Espírita Allan Kardec. Mas por que eu falei da MEV, da Mocidade Espírita Estudantes da Verdade? Porque a MEV foi fundada no Centro Espírita Manuel Gonçalves, e em 49 e 50, aqueles jovens, né, já bastante... É interessante imaginar que naquele momento já tinha uma juventude questionadora, né, uma juventude estudiosa, muito comprometida com o pensamento espírita, e que tinha vários líderes. Era uma mocidade que tinha muita gente, Tirene, Nilce, da família Perrone, vários, né? O Barbosa Filho, o líder era o Antônio Barbosa, o pai, né? Mas havia 2 jovens que tinham um papel muito importante. Um deles era o Jaci, que era bem novinho ainda, e o mais velhinho dele, mas com um papel muito protagonista nessa história da vinda para o Centro Beneficente Evangélico, foi o tio Ivon. Ele é fundador, um dos poucos fundadores que ainda, né, existiam da MEV, do centro, foi o último, na verdade. Eu acho que não tem agora mais nenhum encarnado. Acho que... Oi? Ele não é, porque até a Rosa estava falando, o meu pai, mas o Egídio tinha 9 anos, porque o Jaci já era 10 anos mais velho, e acho que o tio Ivon era 12 anos mais velho. Então, eles eram jovenzinhos, adolescentes, jovens e tal. E o Egídio ainda era muito pequenininho. Então, dos fundadores, eu creio que a Nilce e depois agora o Ivon foram das últimas gerações. O Garófalo também ainda ficou um tempinho bastante com a gente, né? Mas também depois acabou desencarnando. Então, o tio Ivon tinha essa, vamos dizer assim, ele, para nós todos que a vida inteira vivemos aqui no centro, eu vim aqui para cá muito pequenininho e a minha vida passei toda aqui, o tio Ivon era, assim, a lead, ele era o eixo de conexão entre as várias gerações que foram passando, né, ao longo dessas 8 décadas. E é verdade, ele, como bom diabético, adorava o bolo das Meves, né? Todo diabético adora um bolinho, né? E ele talvez tenha sido, das pessoas todas do centro, aquele que tinha talvez a maior memória, tanto que várias vezes a gente recorria à excelente memória que ele ainda tinha, né,
para poder resgatar muitos dos aspectos. A gente, às vezes, encontrava coisas em atas, em documentos, em registros, mas quem conseguia lembrar mais do que qualquer outro era ele, porque ele tinha uma característica muito importante. Embora o Egídio, o Jaci, o Zé Rodrigues, o Mário, né, o Mário Muniz, e vários outros, na época eram mais homens, porque o movimento era muito machista, né? A entrada das mulheres no protagonismo como tem hoje vem da virada da década de 80 para cá. Então, o centro, nas primeiras décadas, sempre foi dirigido pelos homens, como tinha ocorrido na sociedade, tinha um papel mais das crianças, da evangelização, muito embora elas que sustentavam para valer, né? E seguravam a onda aqui do centro. Mas o tio Ivon, ele tem uma característica muito interessante. Ele, aparentemente, nunca foi o grande protagonista. Ele não era o grande orador, né? Ele era o trabalhador. Aquela pessoa que nos recebia todas as quartas-feiras, todas as terças-feiras, etc., né? Com aquele abraço, com aquele sorriso, louco para ir embora para ver novela. Mas era aquela figura profundamente afetuosa, acolhedora. Riquinho sabe muito bem, né, Rick, do que eu estou falando, né? Porque era alguém que tinha uma característica que eu acho que é fundamental, particularmente para uma história de 80 anos de qualquer instituição, que é aquela característica agregadora. Alguém que buscava o tempo inteiro... olha, eu participei de diretoria do centro, acho que desde o início dos anos 90, final dos anos 80, eu acho que eu já comecei a participar, ainda muito jovem, eu, o Reinaldo, a convite do Egídio, do Carlos Domingos, e ele sempre foi o tesoureiro, né? Sempre cuidou, mas assim, ele era mais que o tesoureiro. Ele era a pessoa que vinha ao centro, com a sua efetiva bicicleta. Acho que ele foi uma das pessoas que me ensinou que um diabético pode ter uma vida longa, desde que tenha atividade física, porque doce ele gostava, né? Ele comia, escondido, sempre a gente pegava, mas como a atividade física fazia bem, né? E qualquer coisa que o centro precisasse, ele estava aqui, né? Na verdade, era quem olhava essa faxineira. Fala. Sim. Inseparável. Aliás, fazia as cobranças do Lar Veneranda, fazia as cobranças do centro, fazia as do jornal, né? Uma pessoa muito organizada, de total, absoluta confiança, e, ao mesmo tempo, com uma capacidade, como eu disse, de organização, acolhimento, participação efetiva nas reuniões, não me digo não só da parte administrativa, mas da parte mediúnica, etc. Então, assim, é extremamente importante que a gente não deixe passar uma homenagem muito sincera dos nossos corações a alguém que teve uma importância fundamental. Escrevi no grupo de WhatsApp, eu acho, em algum lugar, né, que, assim, na minha singela opinião, nenhum outro dirigente, nenhum, e olha que tem muita gente valorosa, homens e mulheres, obrigado, viu, gente? Homens e mulheres maravilhosos que dedicaram a sua vida, mas nenhum teve a importância que o tio Ivon teve. Para mim, o Centro Espírita Allan Kardec não seria o que ele é hoje, né, não teria sido no passado, se pessoas como ele, né, não tivessem dedicado a sua vida, uma parte significativa da sua vida a essa casa, né? E eu tenho certeza, né? E aí, Sandra, eu não sou médium, não, mas eu tenho absoluta convicção, por uma sensibilidade muito profunda, que ele está aqui muito emocionado, muito feliz com a presença de todos vocês, porque se tinha coisa que ele não perdia e não vai continuar perdendo até que ele reencarne, são as nossas festas. Ele só não vai comer o nosso bolinho. Mas quando vocês sentirem um arrepio na coluna, tiverem que comer o bolo, tenho certeza que é ele por perto, né? Se cair no chão, então, né? Não, porque são características muito marcantes, né? E que eu acho que a gente não pode abrir mão de poder viver essa situação. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando mais e mais e mais e mais do quanto que ele contribuiu em todos os aspectos, mas o que eu quero de verdade, e eu tenho certeza que eu falo em nome do conselho, do qual eu faço parte, de toda a diretoria, mas eu falo de cada um de nós que frequentou esse centro, que frequenta,
né, de todos os companheiros e companheiras que estão, inclusive, desencarnados aqui acompanhando com a gente, que a gente sabe que esses momentos são momentos, sim, né, de profusão de afetos, de energias, né, é de que todos nós somos profundamente agradecidos ao tio Ivon, né, o querido tio Ivon, que depois de não conseguir vir mais ao centro, já com dificuldade, dependia, né, dos filhos, de alguém trazê-lo, com toda aquela situação, e eu sei o quanto que deve ter custado para alguém que tinha a autonomia que ele teve durante quase 8 décadas, né? Ele acho que andou de bicicleta até mais de 80 anos, né? 89 anos ele andou de bicicleta. Então, alguém que tinha essa autonomia, depois ele passou a exercer alguma coisa que eu considero muito belo, que é o uso da tecnologia digital como troca de afeto. Então, todos os dias ele trocava uma mensagem com a Rose, todos os dias. Era boa noite, como é que estava, a Rose respondia, e eu tenho certeza que ele deve ter feito isso com muita gente, que foi uma maneira, né, dele se manter conectado, efetivamente, o que mostra, né, que esses laços que a gente estabelece, eles permanecem. Eles são verdadeiros. Eles são laços que, eu vou dizer assim, com todo o coração, valem a pena serem tecidos, né, serem costurados. É como se cada um, nós fôssemos uma grande rede, essa rede formada pela comunidade do Centro Allan Kardec, pelo Lar Veneranda, pela ARS, pelos amigos da CEPA, pelos amigos do ICKS, do Ângelo Prado, né, de todas essas pessoas que estão com a gente há décadas, partilhando de mesmos ideais. Então, imagina uma rede, cada um de nós somos um nó dessa rede. Sabe o nozinho que vai tecendo a rede? Certo? De tal maneira que quando puxa aqui, a gente vem junto, quando afrouxa, a gente afrouxa junto, mas nós estamos sempre juntos. E o que é mais legal, né, e aí isso se fundamenta na filosofia espírita, é saber que tudo isso que a gente plantou, essa relação de 80 anos, né, não foi em vão, que ela continua, que ela se perpetua, que ela se mantém, e que a morte do corpo físico não estabelece o fim, a ruptura, né, dessa ligação. Eu digo sempre o seguinte, que me pergunta, mas vem cá, que ouro, né? Você, de fato, acredita nesse negócio de vida depois da morte, de reencarnação? Eu digo para eles o seguinte, eu penso a vida a partir dessa ideia. Mas se ela fosse absurdamente equivocada, olha, né, que doce equívoco que nós estamos vivendo. Mas nós temos evidências muito claras, né, de que a alma preexiste a essa existência, já existiu antes dessa existência, né, e continuará existindo depois da morte do corpo físico. Portanto, tio Ivon, provavelmente com a gente aqui, acolhido, muito emocionado, receba o nosso grande agradecimento. Eu prefiro falar assim do que em velório, tá? Porque eu estava brincando outro dia com o Reinaldo e depois com o Ricardo também. Acho que com o Alexandre deve acontecer a mesma coisa. Tá? O pessoal olha para a gente, já isso eu sei que também acontece. O pessoal olha para a gente, que eu desencarnar, eu quero que você fale no meu velório, tal, né? Aí a gente fala, né? Mas, assim, poder traduzir esses sentimentos num momento especial como esse, numa data como essa, de uma maneira positiva, né? Gostosa. Eu fico imaginando aqui, estão 2 dos filhos, né, do tio Ivon aqui presente, neta, né, genro, tal, é muito legal, sabe? Tenho certeza que o pai de vocês, que não é só de vocês, é nosso também, tá? A gente arranca um pedacinho dele, eu sei que vocês dividem com a gente, é uma figura que nos fez muito bem. Mas, olha, o Eduardo Valério ia vir falar sobre a paz. Eu estamos muito preocupados. Nossa, Arthur, eu nem preciso de mais. Não, eu acho o Eduardo Valério é meu contemporâneo de movimento de mocidades, né? Ele era do Vale do Paraíba, de Caçapava, e um pouquinho mais novo, né, já isso que a gente, um pouquinho mais novo, mas a gente conviveu com ele no movimento espírita, e ele é uma pessoa incrível, né? É uma pessoa, de fato, muito qualificada, que eu acho que vale a pena, né? Eu vou fazer uma abordagem, assisti a palestra que ele fez, foi na nossa Semana Espírita, né? No nosso
Fórum do Livre Pensar Espírita, que a gente chama de Semana Espírita, mas não é, né? O fórum, né, eu assisti, eu lembro que ele trabalhou 4 grandes eixos, tal, e eu fiz assim, eu não vou, claramente, eu poderia tentar dar uma síntese do que eu me lembro, do que ele falou, porque foi muito marcante. Falei, não, eu vou fazer uma abordagem diferente, bem curtinha, porque tinha essa perspectiva de ter a parte artística, de ter uma homenagem ao tio Ivon, que eu insisto, né, vale a festa dos 80 anos, festa dos 80 anos tem que ficar marcada como o dia que nós fizemos um profundo agradecimento ao tio Ivon, né, e, claro, a todos os companheiros e companheiras que desencarnaram, né, nesses últimos anos e que fazem parte da história, né, até porque a gente não, quando a gente esquece de alguém, pode dizer, puxa, mas o meu parente não era também tão importante. Não é disso que nós estamos falando, né, gente? Nós estamos falando do último dos nossos fundadores da MEV, né, que nos deixou. Alguém que passou, né? Pega as nossas atas das posses da diretoria, vocês vão ver, né? Tio Ivon vem esse tempo todo. Mas aí eu pensei, sim, falar um pouquinho sobre a paz. Eu não vou falar muito, não, porque, né, dia de festa, a gente precisa ser bem objetivo, mas eu fiquei pensando assim, pô, esse tema é um tema que está muito atual por vários motivos. Né? Paz, que vem do latim pax, né? Ele pode ser definido por dimensões diferentes. Tem uma dimensão mais geral, que diz respeito à sociedade, ao mundo, ao planeta, aos países, né? Que diz que paz é um estado de calma, de tranquilidade, onde a gente não viva perturbações, agitações sociais, ou ausência de violência ou de guerra. E o que nós estamos vivendo, que, na verdade, a gente não deixou de viver em nenhum momento, né, desde que esse planetinha, a humanidade, começou a se organizar, foi momentos que a gente não vivesse sem guerras. Né? Nós tivemos, no século passado, 2 guerras absurdamente sanguinárias, como se toda guerra não fosse sanguinária, né? Mas 2 de grande dimensão, foi a primeira e a Segunda Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra não em volume de gente, mas em violência ainda mais tenebrosa do que a própria Segunda Grande Guerra Mundial, mas a verdade é que o mundo não saiu. Né? Nós tivemos a Guerra do Vietnã, nós tivemos a Guerra da Coreia, nós tivemos as ditaduras militares, nós tivemos os regimes totalitários, nós tivemos muitas manifestações de violência de Estado, violência entre os Estados, nós tivemos violência na sociedade, ou seja, nós não vivemos uma situação de paz. A própria criação da ONU, que tenta suceder a tal da Liga das Nações, né, ela criada ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, em outubro de 1945, ela é criada com a perspectiva, com a ratificação pelos países que emergem como os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial, né, particularmente a França, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido, os Estados Unidos, e chamam a China, que participou de maneira muito periférica da Segunda Grande Guerra Mundial, mas que já emergia como grande potência, pelo menos do ponto de vista populacional, né, para poder, junto com outros signatários, criar essa organização, né, que, inclusive, estabelece o Dia das Nações Unidas em outubro de todos os anos, né, que é o dia da sua criação, que é 24 de outubro. Né? Mas, com o objetivo de promover a paz, é criado um Conselho de Segurança, né, que é basicamente composto por esses países que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial e que são os grandes signatários do Tratado de Criação da ONU, e mais alguns poucos países eleitos. Vocês veem que o Brasil está sempre pleiteando uma vaga no Conselho de Segurança, né? Gente que lê, acompanha, sabe disso. Né? E chegou a propor, né, que nós tivéssemos um conjunto de situações que reforçassem, que construíssem, que simbolizassem a produção da paz. Né? Como o Dia Internacional da Paz, que é comemorado todo dia 21 de setembro, né? A eleição de um símbolo, que é a bandeira branca, né? A eleição de um outro símbolo, que é a pomba, né? Seja o desenho da pomba, seja a pomba quando ela é solta simbolicamente, que tentam construir uma perspectiva de uma imagem que possa representar aquilo que deveria ser um estado de
um estado de provocação da sociedade para a construção dessa necessária paz, né, no sentido de atingir aquele conceito que eu estava trazendo para vocês. A própria instituição da ideia de um Prêmio Nobel da Paz tem essa perspectiva. Anualmente é conferido a figuras, personalidades, que de alguma maneira contribuíram para a produção da paz, para a solução de conflitos armados, né, um prêmio, né, que tem um significado muito especial. De tal maneira que a gente tem, inclusive, em determinadas ocasiões, figuras que são controversas, né, recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Não me refiro naturalmente a Martin Luther King, ou a Madre Teresa de Calcutá, ou a Nelson Mandela, né, que são talvez unanimidades. Mas você tem figuras como o Harry Kissinger, né, ou o Shimon Peres e o Yasser Arafat, né, que também receberam, né, o Prêmio Nobel da Paz, porque em algum momento, apesar de estarem diretamente envolvidos em guerra, produziram acordos, cessação de conflitos e, portanto, foram reconhecidos como personalidades que tiveram alguma contribuição significativa para a pacificação do planeta. E isso é fundamental, né, quando a gente pensa no mundo com tanta gente, como é o mundo que a gente vive. Na verdade, apesar de todos esses esforços feitos ao longo do século XX, eu gosto sempre de me reportar ao século XIX, por conta da fundação do Espiritismo, o contexto que o Kardec, né, produz, né, o pensamento espírita, o corpo doutrinário do Espiritismo, mas é muito interessante saber que o século XIX também é um século de, assim como os anteriores, marcado pelas guerras entre os países, né? As guerras internas, guerras civis que vinham, né, disputa de modelos de organização da sociedade, monarquia, república, etc., mas em conflitos permanentes com outros países, né? A verdade é que a consagração da paz é alguma coisa muito difícil de ser alcançada. Eu estava procurando alguns dados, os últimos dados oficiais que a gente tem fechado da ONU são os de 2022. Em 2022, a ONU indica que houveram 100 civis mortos em conflitos por dia no planeta. Isso não tinha ainda a guerra da Ucrânia, não tinha começado, não tinha a guerra agora, né, da Israel com Hamas, né, na Palestina. Quer dizer, então, esses dados, com certeza, estão extremamente mais ampliados. 274 milhões de pessoas precisaram de ajuda humanitária, exatamente, proteção humanitária, por viverem em situações de conflito. E aqui não tem os dados dos expatriados, não tem aqueles que são, né, são as pessoas que fogem, que são os refugiados, seja os que fogem da Venezuela, seja os que fogem do Haiti, seja os que fogem dos conflitos, por exemplo, na África. Hoje o Brasil é um lugar onde a gente recebe uma infinidade, né, de povos, alguns a gente nem sabe, né? A maior população do Congo, fora do Congo hoje no mundo, está aqui no Brasil, né? Que é um país que acolhe os refugiados, etc. Nós estamos acontecendo a mesma coisa com o Haiti, etc. Então, esse fluxo migratório é um fluxo de expatriados, de pessoas fugindo das situações de violência. Violência de todas as ordens, né? Violência entre países, disputas territoriais, disputas tal, mas muitas vezes frutos das próprias crises, das intolerâncias internas, né? Brigas entre castas religiosas, aí é a hora do lixeiro. Já estamos acostumados. Tinha um cachorro, tem a hora do lixeiro. Normalmente, 9h30 já estamos acabando, então o lixeiro não atrapalha. Mas hoje vai atrapalhar um pouquinho. Então, assim, muitos problemas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, na África, situações em que as mulheres são severamente agredidas. Ontem, aliás, ou anteontem, eu e a Rose, nós estávamos vendo televisão, né? A nova agora no Afeganistão é que as mulheres já não podem mais se manifestar em público. Não pode falar, não pode externar a voz sobre pena, o conjunto de penas que não estão previstas no Alcorão. O islamismo jamais previu qualquer barbaridade dessa natureza. Mas isso força uma situação de violência absurda sobre as pessoas, de tal maneira que nós precisamos refletir e questionar qual é o nosso papel na promoção da paz no mundo. Há uma outra dimensão da paz
E aí eu não estou me referindo à paz na sociedade, à paz entre os países, as guerras, etc., mas uma dimensão individual, né? Não é incomum que se defina a paz como um estado de espírito isento de ira, de desconfiança, ou de todos os sentimentos negativos. Os espíritos, de alguma maneira, quando dialogam com o Kardec sobre esse tema, eles se referem sempre como essa situação de, vamos dizer assim, de vivência dos espíritos superiores. Quer dizer, você conseguir compreender todas as misérias humanas, compreender que nós vivemos num mundo de prova e expiação, num mundo de problemas, de dores, de sofrimentos, etc. E, ao mesmo tempo, se sentir livre de todos os sentimentos negativos, sem nenhuma manifestação de conflito com tudo isso aqui, convenhamos, né, é só para espírito superior. Eu, por exemplo, não dou conta, particularmente quando chega a minha conta da Claro ou quando chega a minha conta da Vivo. Elas me tiram do sério todos os meses, né? Mas vejam, de alguma maneira, essa paz interior, nesse sentido, ela tem sido não apenas almejada, mas ela é a promessa das religiões. Né? Uns oferecendo 70 virgens no céu, né? Outras oferecendo o paraíso, outras oferecendo um conjunto de outras situações, mas todas, de alguma maneira, pensam uma perspectiva, né, de paz do ponto de vista de elevação espiritual. Está certo que, ultimamente, algumas outras religiões mais populares sacaram que a promessa da prosperidade material, né, ser bacana, né, que Jesus te ajuda, e particularmente se você der o dízimo, né, afinal de contas, Jesus é a estrada e o pastor é o pedágio. Né? E como as estradas com pedágio costumam ser melhores, nós vamos por aí. Né? Então, essa falsa perspectiva, né, tem produzido muita aflição. Mas, de qualquer maneira, nessa perspectiva da dimensão individual, a paz desejada para cada pessoa, para si próprio, né, para os outros, nos faz, por exemplo, desejar, né, que a paz esteja contigo, não é isso? Tem um ditado que diz assim: quando a alma está em paz, o resto tanto faz. E, no fundo, ainda que paz, no atual estágio evolutivo que nós estamos enfrentando, vivendo, construindo, seja alguma coisa muito processual, muito cheia de idas e vindas, todos nós sabemos que quando a gente está vivendo um pouquinho de paz, ou num estágio que aponta para isso, a vida fica mais leve, a vida fica mais gostosa, ela é melhor de se viver. Né? O problema é que nós estamos numa sociedade, num estágio evolutivo planetário, compusemos uma humanidade, construímos um conjunto de coisas que é muito difícil viver efetivamente essa ideia de quando a alma está em paz, o resto tanto faz. Eu, particularmente, quando as pessoas fazem aniversário, quero mandar uma saudação, costumo mandar saúde e paz. Hoje que eu parei para pensar isso, essa minha frase de WhatsApp mais curtinha, né, para desejar tudo de bom para alguém. Né? Saúde, porque é bom, ainda que a gente sabe que a gente nunca, jamais vai ter saúde plena, né? A gente vai viver a vida inteira, né, com idas e vindas, né? E paz, que a gente também vai viver com idas e vindas. Então, a gente almeja, a gente deseja. Ou seja, paz como um estado de espírito, onde o ser pode encontrar equilíbrio e serenidade. Né? E, com equilíbrio e serenidade, viver um pouco dessa paz interior. De tal maneira que a paz vai se definir como um estado de tranquilidade ou harmonia, e pela ausência de conflitos ou violências, e ela pode ser experimentada numa dimensão pessoal, familiar, societária, planetária, né? E se tiver vida em outros planetas, dizem os aficionados em ficção científica, inclusive interplanetária, está aí a Guerra nas Estrelas, né? A necessidade de... Né? As nossas projeções dos mundos mais evoluídos, eles estão sempre em guerra, já repararam isso? Tem sempre o bem lutando contra o mal. É muito interessante, porque tem... mas é mesmo, né? Os caras evoluem, e aí tem que lutar contra o mal, tem o lado não sei o que da força, né? Mas quando a gente pensa um pouco sobre os tipos de paz, é bem interessante. Tem um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant, que ele definiu a paz como a paz eterna. E ele
na verdade, o texto é filosófico, mas ele usa como uma piada. Porque ele diz o seguinte: para ter uma paz eterna, seria necessário uma paz mundial obtida através de uma república única, capaz de representar as aspirações naturalmente pacíficas de todos os povos e indivíduos. E ele usa isso como uma piada, porque ele diz assim: paz eterna, normalmente é aquilo que está escrito no cemitério, na túmulo, né? De tão irrealizável. E veja, ele está produzindo isso aqui no século XVIII, virada do século XVII para o século XVIII. Há uma outra perspectiva de que a paz pode ser obtida pela lei. E olha que interessante, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é exatamente moldada nessa perspectiva. Países aprovam leis que regulamentam, etc., etc. Eles achavam, né, que através de uma perspectiva legislativa seria possível diplomaticamente construir a paz. Todo mundo sabe que isso não é verdade, tanto que a OTAN, né, ela segurou um pouco vamos dizer assim, a tensão na Europa Ocidental, mas foi incapaz. Veja que o conflito da Ucrânia com a Rússia, entre outras coisas, se desdobra. Claro que já vinha tendo confusão, quando a Ucrânia brinca de dizer: eu vou entrar, né, na OTAN. Então, é muito interessante nessa perspectiva. Há aqueles que acreditam que a paz só se resolve e se organiza pela força. E é muito interessante, a Constituição do Estado moderno é a constituição de um poder de força para produzir a paz. A paz para quem? Para o soberano. É muito interessante. Tem um autor chamado Michel Foucault, que tem uma boa parte da obra dele é dedicada a estudar exatamente como isso se constitui, né? O soberano ele tentava garantir, entre aspas, a paz do seu reino, no seu principado, no seu território, com base na tortura, na súplica, né? Tanto que ela era pública. Tem uma história fantástica, a história das técnicas disciplinares utilizadas. Quando o Estado se forma para construir aquilo que se chama de ordem social. Se atribui o poder à polícia, a constituição das técnicas disciplinares, as técnicas de vigilância, as regras morais, que são regras disciplinares, que se eu infringir, eu estou, né, sujeito e tal. Então, é uma tentativa de organizar a sociedade pela força. Vejam que isso é tão importante, né, mas, ao mesmo tempo, ele foi incapaz de produzir sociedades que estivessem livres da violência, ou que pudessem viver a paz. Seja porque a paz sozinha não é paz, né? Você pega um país super evoluído, super disciplinado, baixa taxa de violência, mas ele está o tempo inteiro em conflito internacional, seja porque a gente pode ver situações como, inclusive, as que a gente vive no Brasil, em que a violência, a angústia, as cenas de perturbação da ordem, etc., fazem parte do cotidiano. Hoje, aquilo que mais vende é a violência. Você abre a televisão, é o tempo inteiro violência, né? Você pega as redes de comunicação das mídias sociais, é a exploração da violência. Ou seja, de tudo aquilo que é antagônico à ideia da paz. Fala. Mas é isso mesmo. Isso vem... Hoje, inclusive, estudar isso, né? A teoria mais importante que tem para entender isso é a teoria dos jogos. E é exatamente essa. Na verdade, os caras, os estudiosos, sacaram que desde o Gengis Khan, né, o que mais deixava um soberano rico era fazer a guerra. Porque a hora que ele negociava a paz, se ele tinha capacidade, ele enriquecia. Às vezes ele era tão forte que ele cobrava dos outros para poder fazer uma aliança e vender proteção. Então, foi uma forma de enriquecimento. Então, é muito interessante. A força é um mecanismo de produção daquilo que é antagônico à paz, ainda que ele crie uma paz mais ou menos invisível. Tem uma outra teoria que diz que é a teoria da paz democrática. Todos os países que vivessem de fato a democracia, né, e se todos os países fossem democráticos, nós viveríamos um regime de paz sobre a face da Terra. A gente sabe que isso não é verdade.
né? Ninguém pode dizer que os Estados Unidos não é um país democrático, ele é uma democracia, tá certo? E, ao mesmo tempo, talvez seja o país mais belicoso da face da Terra, está metido em todas as guerras. Por quê? Porque por trás do Estado tem os interesses do capital, a indústria bélica das indústrias oficiais, formais, legais, ela só não é mais rentosa do que o crime, né, do que o tráfico, do que o conjunto de outras situações que estão envolvidas. Ela movimenta mais dinheiro do que a indústria do petróleo. Então, assim, é muito difícil a paz, por quê? Porque tem um jogo de interesse, inclusive nas democracias. As democracias mais estáveis do mundo, inclusive aquelas, entre aspas, neutras, estão o tempo inteiro metidas em guerras. O Brasil comprou um monte de caça da Suécia. Já comprou armamento da Suíça, que é um país neutro. A Constituição deles garante a neutralidade e tal. Quer dizer, sou pacífico, pero não mútil, desde que você compre os meus armamentos, né? Então, mesmo essa ideia. Tem uma outra teoria muito interessante, que é a teoria da paz ativa. É uma ideia bem interessante, mais recentemente desenvolvida, né? E acho que ela que talvez faça mais sentido, eu não vou me alongar muito mais, não, mas ela diz o seguinte: a paz seria produto de uma tríade. Essa tríade formada pela justiça, pelo bem-estar e pelo aquilo que a gente pode chamar de paz. Ou seja, é impossível viver numa situação sem conflito, onde não impere a intolerância, né, se não houver justiça e não houver bem-estar social. E aí eu fiquei pensando, olha a situação que nós vivemos no Rio Grande do Sul, com uma catástrofe climática sem precedentes. Tá? Mesmo que a gente não tivesse nenhuma guerra, mesmo que se ninguém aproveitasse aquela situação para saquear, né, a gente viu que mesmo naquela situação da catástrofe, como as pessoas se aproveitaram da situação para produzir cenas de violência. Né? Violência sexual, violência econômica, toda a ordem. Mas seria possível imaginar paz naquela dimensão societária ou mesmo individual numa situação de crise como aquela? Vocês imaginem vocês morando num condomínio de luxo em Uberlândia, tá certo? Com aquele muro de 5 metros de altura e a floresta do teu lado queimando todas as coisas como a gente viu. Eu mandei no grupo do CPDOC, inclusive, uma foto muito interessante. Uma foto daquele filme, eu ia até, se eu usasse hoje retroprojetor, eu ia trazer, do Blade Runner. Vocês lembram daquele filme? Acho que muitos de nós vimos no cinema e tal. Ele projetava uma ficção científica de 2045 com um mundo que era o tempo inteiro alaranjado, né? Que foi exatamente a cena que o Brasil viveu, né? O estado de São Paulo viveu, e nós estamos vivendo há tempos no Mato Grosso, que nós estamos vivendo na Amazônia, né? Nesse mundo. Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Nós ainda não temos estudos para saber o que está acontecendo com a gente. Mas os incêndios que ocorreram em 2012 na Califórnia, você lembra? Acho que todo mundo vai lembrar que uma época que a Califórnia ardeu em chamas. Ele produziu, nos 10 anos seguintes, alguma coisa em torno de 110 mil óbitos, direta ou indiretamente relacionados à exposição à fumaça, à poluição, à queima, enfim, ao conjunto de circunstâncias do incêndio. Então, assim, nós estamos falando de coisas que são muito importantes. Justiça, bem-estar e paz. O Ignates, meu querido companheiro espírita lá de Goiânia, ele usa uma expressão muito interessante. Acho talvez uma das concepções mais interessantes sobre paz. Ele diz o seguinte: paz não é a ausência de conflitos, mas sim a gestão não violenta deles. A gestão não violenta dos conflitos. Mas eu acho que isso não basta. Eu acho que essa teoria que eu indico aqui, que traz essa dimensão da paz como a gestão não violenta dos conflitos, mas articulada com a ideia de justiça e a ideia de bem-estar, é essencial para que a gente dê um passo significativo. Essa imagem aqui é a do Blade. Se colocar a seguinte, que é a da... Aqui, ó. Essa aí é a de Ribeirão Preto. Quando eu vi isso, eu falei, inacreditável, gente. Porque essa imagem do Blade Runner é um filme que eu curti muito quando era moleque, né? Me marcava muito. E isso chama muito a atenção.
né? Então, gente, o problema de quando a gente discute a questão da paz é a gente achar que a gente vai resolver o problema da paz apenas numa perspectiva individual. O espiritismo, concebido, fundado por Kardec no século XIX, anterior às teorias das ciências sociais, vamos lembrar que não tinha antropologia, não tinha sociologia, não tinha nada disso ainda, né? Sociologia fundada na década de 70, já 15 anos depois 12 anos depois que o Kardec tinha desencarnado, né? Ele, num contexto ali político muito problema. Kardec deu muito pouca importância na obra a questões como essa. Aponta a paz como o estado do espírito evoluído. Mas a produção da paz é uma tarefa de cada um de nós. Ela não é uma tarefa apenas individual. Ela é uma tarefa societária. Enquanto nós não enfrentarmos todas as formas de desigualdade, continuar atribuindo isso à reencarnação, ou porque a vida é assim, continuar atribuindo todas as situações, naturalizando a violência. Vou dar um exemplo para vocês que é bem típico, né? Eu fiquei uma semana fazendo uma pesquisa num pronto-socorro do principal hospital de urgência de Lisboa. Uma semana. Logo que eu saí do Ministério em 2016, 2017, se não me engano, foi isso, né? Que eu fui para lá a primeira vez. Me fiquei uma semana. No final da primeira semana, eu estava incomodado, porque tinha uma coisa diferente do pronto-socorro aqui no Brasil. Eu tinha visto 2 casos de violência. Um velhinho que tinha caído de uma escada, passou mal e caiu na escada, e o outro que tinha enchido a cara de ginja, foi para o meio da rua e uma lambreta atropelou ele, uma vespa. Em 15 minutos, em qualquer pronto-socorro, quem é da área da saúde sabe do que eu estou falando, em qualquer UPA, em qualquer 15 minutos você vai ver esfaqueado, você vai ver baleado, você vai ver esses motoqueiros tudo arrebentado e tal. Nós naturalizamos a violência. Nós demos uma dimensão para ela que ela não pode ter na nossa vida. Eu chego na casa de qualquer pessoa de idade, né? Já estou lá também agora, tem que tomar cuidado com essa expressão, porque ela pode ser mais etarista do que sempre foi, né? Mas vê-la na frente desses programas que vivem na exploração da violência, que amarram, né? E que ficam traduzindo o helicóptero, etc., nos dá uma certa noção de que a vida é essa emoção, é ver do sofá o conflito ser resolvido de maneira violenta, quando o conflito deveria estar sendo resolvido de maneira absolutamente importante, ativa. A ONU considera algumas coisas fundamentais, tanto que colocou como 16º objetivo para o desenvolvimento sustentável, chamadas ODS, a questão da paz, da justiça e das instituições eficazes. E colocou como objetivos fundamentais para a sociedade em escala planetária: reduzir a violência e a mortalidade, acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência contra crianças, promover o Estado de Direito e garantir igualdade de acesso à justiça, diminuir os fluxos ilegais financeiros e de armas e combater o crime organizado, reduzir a corrupção e o suborno em todas as suas formas, desenvolver instituições eficazes, transparentes, garantir a tomada de decisão responsável, inclusive a participativa, assegurar acesso à informação e à liberdade fundamental e promover e cumprir leis e políticas não discriminatórias. Porque uma das maiores maneiras de acabar com a paz é, por exemplo, o racismo, é a homofobia, é a intolerância religiosa, é a intolerância política. Às vezes a gente acha que violência, né, é só a pancadaria, né? É só o tiro, a facada, a violência física. Mas a violência moral, a violência que afeta o assédio e todas as formas de intolerância, ela marca profundamente, ela produz muito sofrimento, né? Como eu disse, nós espíritas precisamos estar muito atentos a isso. Se criou no espiritismo uma ideia de que qualquer discordância, né, precisa ser abafada. Qualquer coisa, o cara é perturbado, né? Está obsediado, né? Qualquer forma de tal. Então, a Casa Espírita e o Centro Espírita Allan Kardec sempre se prezou por isso, precisa ser um espaço de grande abertura, de respeito, de acolhimento da diferença, mas, ao mesmo tempo, de enfrentamento não violento dessas, vamos dizer assim, situações que se fazem no dia a dia. Não é incomum você chegar num centro e dizer o seguinte: o silêncio é a prece. Ou seja, não fale, não reclame, só escute, não participe.
acho que nós espíritas, se compreendermos essa mensagem, precisaríamos pensar a fraternidade como uma dimensão civilizatória fundamental para produzir um outro jeito de fazer a vida, né? De construir a paz. Eu quero finalizar destacando aquilo que classicamente se chama de 6 formas de se tornar um agente da paz. Não preciso aprofundar nenhum deles, mas só dizer o seguinte. Claro que o primeiro dele é tentar estar bem com a gente mesmo, né? É muito difícil produzir a paz se a gente não consegue tentar construir uma situação em que a gente esteja bem com a gente mesmo. A segunda indicação é que a gente precisa ser inclusivo. E é difícil ser inclusivo, porque significa lidar com a diferença, com o diferente, com o outro. Quando está todo mundo igual, é fácil. Gol do Santos. Espero. Quando está tudo igual, é fácil. Vejam, um grande pensador da área de comunicação, chamado Humberto Eco, já tinha percebido isso nos seus primeiros estudos em relação à internet. Quando todo mundo, no início, Riquinho, foi nos anos 90 que começou para valer, né, a internet, né? Virada dos 80 para 90. Mas ela se populariza finalzinho dos anos 90. Todo mundo dizia, agora o mundo vai ser plural. Agora os estados totalitários vão cair porque a mensagem democrática vai chegar. Agora, tal. E o que a gente viu, e o Humberto Eco rapidamente percebeu isso, é que, pelos algoritmos, pelas estratégias, etc., a gente foi ficando no mundo das bolhas. Então, a gente fala com a gente mesmo. A gente recebe coisas de quem a gente pensa igual. As coisas nos procuram. E o tempo inteiro para nos transformar cada vez mais em consumidores de mercadoria. Porque é tudo monetizado. Tudo pensado numa perspectiva dessa lógica. O terceiro item, a terceira dica, é fomentar um clima de harmonia na comunidade. E aí, eu não preciso dar exemplo. Ivãozinho é o exemplo, né, de como é possível fomentar um clima de harmonia. A quarta é denunciar situações de injustiça. Que começa com o bullying na escola, que começa com as questões mais no ambiente de trabalho, mas que estão presentes na sociedade como um todo. A quinta é uma vivência comunitária, juntar-se a uma organização, uma instituição. Essa ideia de que a gente resolve os problemas e constrói a nossa evolução espiritual sozinho é furada, a gente sabe disso. Nós somos seres sociais. E a sexta é estar atento o tempo inteiro. E é muito interessante. O maior exemplo disso é o poder do bom dia. Vocês já experimentaram isso? Eu costumo chegar no meu trabalho, eu sou o presidente de uma estatal hoje, portanto, lidero uma equipe de 65 mil pessoas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Quando eu entro, eu cumprimento a todas as pessoas. E quando eu não cumprimento, eu percebi que eu passei por uma pessoa da limpeza, pelo segurança, por alguém, etc., que eu não cumprimentei, eu volto, peço desculpa e digo, bom dia, está tudo bem? Gente, a gente não tem noção disso. Quando eu comecei a caminhar com a Rose lá em Brasília, é que a gente começa a perceber. A diferença que é você andar num lugar onde as pessoas passam e dão bom dia, tem algum grau de amizade, não sei se essa palavra está certa, amistosidade. Acho que não, né? Não caiu bem. Mas dessa relação afetuosa, respeitosa. Oi? Civilidade, de empatia, de acolhimento, isso faz a diferença. A gente anda em determinados lugares, é muito doido. Eu vi na internet essa semana uma situação muito doida. O rapaz chega com a esposa de moto na porta de casa. Ele está entrando na casa dele, no portão da casa dele. Uma senhora, 2 rapazes, eles estão chegando de moto. E o cara está entrando na casa dele. Então ele bate o controle para abrir o controle remoto. Uma senhora vai passando na rua, olha o cara vindo em direção ao portão da casa dela, ela joga a bolsa dela para dentro da casa dele e sai correndo e grita, ladrão, ladrão, ladrão. E o cara desce da moto, eu estou entrando na minha casa. Deu para entender, isso é paz. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, posso morar num carro blindado, num condomínio de luxo. Não tem paz. Não tem paz. Eu acho que a gente podia dar vários outros exemplos, mas eu acho que o importante é isso. É perceber essas formas de inclusão, estar atento para tudo isso. E
viver uma cultura de... É muito difícil uma cultura de paz, né? Paz não é uma coisa que está pronta. Paz a gente ensina, paz a gente vivencia, paz a gente produz, a gente articula, a gente constrói, a gente vai para frente, vai para trás, né? E acho que isso faz com que se produza na sociedade um desafio, que é viver uma cultura de paz e, ao mesmo tempo, de não violência. Eu me lembro o efeito pedagógico que teve na minha relação com a Rose, quando a gente ainda era menina e começou a namorar, e ela disse para mim assim, não me toque. Vai ser uma vez, nunca mais você vai me tocar. Ela ter colocado o limite foi fundamental, né? Gente, era absolutamente normal, eu brincava, eu apanhava todos os dias quando era pequenininho. A gente, todo dia, ela batia todo dia, esta mulher batia com aquele Queria agradecer. Também tem um mimo para ele, tá? Um mimo para você. Obrigado. Obrigada, viu? Não é fácil, viu, gente? A gente recebeu esse pedido que ele fez, foi bem em cima da hora, então te agradeço. Eu acho que a gente passa para a última parte agora, né? Lembrando do tio Ivon por causa do doce, que eu nem sabia que ele era diabético, mas eu quis saber. E olha quanto doce que a gente dava para ele, hein? Ainda bem que ele andava de bicicleta. Agradecendo, né, a presença de vocês, e eu acho que é com muita alegria, né, novamente a equipe toda aqui que se empenhou para organizar, e a festa continua amanhã, para quem for no baile, e eu acho que é com muita alegria que a gente conseguiu comemorar, né, esses 80 anos da forma que é a cara do SEAC, né, com afetos, com cultura, com a música e com reflexão, né, porque eu acho que assim, a gente frequentar só uma casa, vir receber MC Energética ou assistir uma palestra, ela é pouco. A gente está participando, a gente reflete, a gente vem aqui refletir e tentar
trazer essa paz para a gente, né, para dentro da gente, e poder contribuir um pouquinho para ter um mundo mais tranquilo, né? Então, vem, Cavour, aqui, por favor, não me deixe só nesse momento. Eu não sei se a gente canta aí os parabéns, vocês aguardem só um minutinho que nós vamos montar o bolo aqui, e vamos... Tá, então, damos encerrada essa parte aqui, agora vamos para o bolo, né?